Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula de oficina de profissões. Hoje o nosso assunto é concurso público. E o que seria o concurso público? Ele é um processo seletivo que tem por objetivo avaliar candidatos concorrentes a um cargo efetivo de uma entidade governamental de uma nação. Apesar do processo geralmente ser preparado por empresas especializadas, a responsabilidade da avaliação dos serviços cabe às áreas de recursos humanos legalmente designadas. Então, isso significa dizer que o concurso ele é um processo que vai selecionar trabalhadores para ocuparem determinados cargos públicos. Quem se responsabiliza pela aplicação das provas dos concursos são empresas especializadas por essa etapa do processo. Mas a contratação, digamos assim, a convocação dos profissionais classificados em um concurso público são de responsabilidade da área de recursos humanos de cada órgão público, né? De cada nível de gestão pública, seja a prefeitura, seja o governo estadual ou o governo federal. Quem pode concorrer num concurso público? Brasileiros, estrangeiros naturalizados brasileiros que tenham 18 anos ou mais e que tenham também o nível de formação exigido em cada concurso. Geralmente, os concursos são exigidos para avaliar competência dos candidatos relativos ao cargo pelo qual estão concorrendo e também para evitar que políticos ocupando cargos eletivos usem de sua influência para fornecer empregos públicos aparentes e conhecidos, desrespeitando assim os princípios da igualdade e da isonomia. Isso significa dizer que o concurso público ele existe para evitar que os empregos públicos sejam entregues aos amigos, aos parentes dos gestores públicos, dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores, né, sem nenhum critério. Os concursos existem para evitar que sejam feitas essas panelinhas, vamos colocar desta maneira, e para que haja uma democracia no processo de contratação de pessoas para ocupar cargos públicos. No Brasil, a Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, não é? Estabelece que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Tal orientação tem por finalidade minimizar as desigualdades entre cidadãos brasileiros, oferecendo a estes as mesmas oportunidades e condições para exercerem os seus direitos e cumprirem os seus deveres. O Estado democrático de direito não pode ser almodado a certas condutas estatais que se voltam para a particularidade de uns ou interesse escuso de outros. Sendo assim, é que a Constituição Federal prevê a existência de concursos públicos para que haja democracia, igualdade de direito na possibilidade de aquisição de um cargo público. Quem pode ocupar um cargo público? Aquele que tem as competências que eu já mencionei anteriormente. Tem que ter 18 anos ou mais, tem que ser brasileiro ou naturalizado brasileiro e ter a formação ou nível de escolaridade exigido pelo concurso público. Então, qual é a exigência principal de um concurso público para que alguém
ascenda a determinado cargo, ocupe determinado cargo, que ele tenha competência, que ele tenha capacidade para ocupar aquele cargo, e não que ele seja irmão de fulano, filho de ciclano. Não, num concurso público você se inscreve e vai competir de igual para igual com todos os seus concorrentes, sejam eles quem forem, venham eles de onde vierem. Todo mundo vai concorrer igualmente e vai ocupar os cargos previstos em edital, aqueles que provarem que têm mais capacidade de ocupar esses mesmos cargos. Um dispositivo constitucional corolário do princípio democrático e que implica o ideal de uma sociedade justa é o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que prevê: a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, de acordo com esse inciso do artigo 37, todos os cargos públicos devem ser alcançados através de concurso público, com exceção os chamados cargos comissionados, que são cargos que exigem total confiança por parte do gestor público, seja ele o prefeito, o governador, naquela pessoa que ele vai admitir. São cargos que exigem que o empregado seja uma pessoa da confiança do gestor público. Mas isso também não quer dizer que essa pessoa não tenha que apresentar um nível de formação adequado à posição que vai ocupar. Não é que não tenha que ter as qualificações necessárias, mas esses cargos, chamados de cargos comissionados, são os únicos que podem ser alcançados por indicação do gestor público. Os demais devem ser alcançados através de concurso público. Se você acha que os cargos públicos, eles são cargos ocupados que devem ser ocupados por pessoas da família do prefeito ou os que votaram no prefeito, repense. De acordo com a lei, não é assim que funciona. O edital pode ser chamado de a lei do concurso. A inscrição do candidato fica condicionada ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio e ressalvadas as hipóteses de isenção expressamente previstas também no edital. O edital, como diz o texto que está na tela de vocês, é a lei do concurso. É um documento que é lançado pela prefeitura ou pelo governo estadual, pelo governo federal. A partir do lançamento, da data do lançamento de um edital de concurso público, esse concurso público começa a entrar em processo, né? O edital, ele lança as regras do concurso público, ele determina tudo o que é necessário para que alguém alcance as vagas que devem ser ocupadas, ficam estabelecidas o número de vagas as quais os concorrentes vão poder alcançar, a forma de inscrição
e todo o cronograma, as datas de quando vai acontecer cada etapa do concurso, da inscrição até a homologação do resultado final, passando por prova objetiva, prova prática, quando é o caso, por exemplo, num concurso para motorista. Por exemplo, geralmente tem uma prova objetiva, uma prova com perguntas e respostas, né? Aliás, com perguntas, com respostas de múltipla escolha, geralmente é assim. E quem passar nessa primeira etapa, for classificado, né, nas primeiras posições, vai ter direito a fazer a prova prática, que vai ser uma prova de direção, né? Quando o cargo concorrido é o cargo de motorista. Então, aqueles que melhor se saírem na prova objetiva e na prova prática, vai alcançar as vagas disponibilizadas no edital. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Município e assim por diante, dependendo do órgão que está promovendo o concurso. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade. Isso ainda não expirado. Isso quer dizer o seguinte: se um concurso foi iniciado em 2018, digamos que foi iniciado em setembro de 2018, estamos ainda em maio de 2020. O prazo de um concurso é de 2 anos, normalmente o prazo é de 2 anos. Então, se iniciou em setembro de 2018, o concurso ainda não venceu. Se existe algumas pessoas classificadas, aprovadas nesse concurso público, digamos que seja um concurso para agente de endemias. O edital previa 3 vagas, as 3 vagas já foram ocupadas, haviam 10 pessoas aprovadas, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, aprovados, já ocuparam as vagas. Então, do 4º até o 10º foram aprovados, mas não houve vaga para eles. De repente, surge uma vaga. O concurso ainda não venceu. Então, o certo é que digamos que esse concurso seja um concurso municipal. O certo é que a prefeitura pegue o 4º colocado nesse concurso e convoque para ocupar essa nova vaga que surgiu, né? O certo seria esse. E seria ilegal lançar um novo concurso para o mesmo cargo, sabendo que o primeiro concurso ainda não venceu e tem pessoas aprovadas que podem ocupar as vagas que surgirem de hoje até setembro de 2020, né? Então, é assim que funciona. E um concurso ele ainda pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, ele pode ter validade de até 4 anos. Dentro da validade, os aprovados eles podem ter a chance de ocupar o cargo concorrido. Lembrando que em um concurso a gente só pode concorrer a um cargo por vez. Os concursos públicos no Brasil tornaram-se uma opção muito popular devido à grande estabilidade de carreira proporcionada, muitas vezes sem exigência de experiência de trabalho prévia. Então, o concurso ele é uma excelente oportunidade, principalmente para as pessoas que não têm experiência. Para você trabalhar numa empresa, geralmente você tem que apresentar a experiência, a não ser que a empresa participe de algum programa, algum projeto que incentive o trabalho
o trabalho do jovem e contrate as pessoas mais jovens, mais inexperientes. Mas isso não é a regra. A regra é que geralmente pede experiência. Então, para quem não tem experiência para apresentar, o concurso público acaba sendo uma opção, pois a exigência é que você passe na prova. E aí, passando nas provas, você é aprovado. Então, se você passar numa colocação que te coloque dentro do número de vagas, então você consegue a vaga. Tá certo? Então, vai ser cobrado apenas que você passe na prova e que você tenha a escolaridade mínima exigida. Só isso. Então, com o passar do tempo, principalmente nessas últimas décadas, com o aumento do acesso à internet, os concursos públicos eles passaram a ter uma divulgação muito maior do que antes do acesso da população comum à internet. Antes disso, era muito mais difícil a divulgação de um concurso público. Numa cidade pequena, só participavam de um concurso público aqueles que eram da própria cidade, que viam cartazes anunciando o concurso dentro da própria cidade. Ou, no mural da prefeitura, enfim. Mas hoje não. Hoje, numa cidade pequena, quando acontece um concurso, vem pessoas de toda a região, do estado, vem gente de longe fazer, mesmo numa cidade pequena. Isso por quê? Porque a quantidade de desempregados no Brasil, infelizmente, ainda é muito grande. Quando surge um concurso público, que é uma forma democrática de acesso aos meios de produção, ao trabalho, né? Então as pessoas, é claro, elas correm para tentar tentar conseguir um emprego. E o legal do concurso é justamente essa democracia que existe, né? Quase todos podem participar. Ficam de fora as pessoas que são analfabetas, que não são escolarizadas. Mas desde que você tenha o ensino fundamental, você já pode concorrer a alguma vaga num serviço público, né? Por exemplo, existem cargos como não sei exatamente se está funcionando assim, mas eu lembro que quando eu estava fazendo o concurso público, para cargos como merendeira, gari, não era exigido mais do que o ensino fundamental. Então, quem tivesse concluído o ensino fundamental já poderia concorrer a cargos como esses, né? Cargos como auxiliar administrativo, agente de endemias, já podia ser ocupado por pessoas com um ensino médio completo. Há cargos como de técnico de enfermagem, técnico de informática, técnico de refrigeração, que já pedem um curso técnico específico. Então, tem que ter aquele curso para poder participar da seleção pública para uma vaga dessas. Uma vaga desses cargos. Existem também os cargos de nível superior, médico, dentista, fisioterapeuta, engenheiro civil, etc. Então, cada formação vai poder concorrer a certos cargos, né? Mas, ainda assim, é um meio que oferece oportunidade, é uma política que oferece oportunidade a quase todo mundo. Então, vale a pena. Algumas pessoas investem muito tempo, muito estudo, se dedicam até por anos seguidos para alcançar cargos públicos. Com o advento da democratização da internet, isso se ampliou bastante. As pessoas passaram a buscar muito mais os concursos públicos, a escolher
muito mais os concursos que lhe favorecem, que lhe agradam, que lhe oferecem um salário desejado. E as principais disciplinas cobradas em concursos são língua portuguesa, lógica, matemática básica, direito constitucional, direito administrativo, informática, língua estrangeira, além das disciplinas específicas. Por exemplo, se você está concorrendo a um cargo de atendente, vão haver questões na sua prova relacionadas ao trabalho como assistente administrativo, ou, aliás, como atendente, né? Se for como assistente, se for para assistente administrativo, a mesma coisa, vai ter questões relacionadas ao trabalho como assistente administrativo e assim por diante. Língua portuguesa e matemática pode esperar, vai cair. Essas outras disciplinas que aparecem aí na tela vão depender do concurso que você está fazendo, mas língua portuguesa e matemática pode ter certeza. Cada vez mais se encontram cursos de preparação para concursos públicos cujos empreendimentos cresceram diante da quantidade de pessoas interessadas nos concursos públicos. Virou um negócio criar cursos para treinar pessoas que vão fazer concurso público, né? Então, isso gerou uma cadeia de motivação profissional, vamos dizer assim, né? O crescimento do número de interessados em concursos públicos fez com que crescesse também o número de cursinhos preparatórios para concurso público, cursinho de português, cursinho de matemática, cursinho de informática básica, para dar mais suporte a essas pessoas que dedicam tempo e esforço para alcançar cargos públicos. E aí tem aquelas pessoas que ficam esperando um cargo público qualquer, porque estão desempregadas e precisam ganhar dinheiro, então qualquer coisa serve, e vão atrás do primeiro concurso que aparecer, que esteja dentro de suas possibilidades, que exija o mínimo de escolaridade. Isso para o caso de pessoas que não têm muita formação, né? Mas há aqueles que estão em busca de cargos específicos, cargos altos, que oferecem salários muito bons. Então, essas pessoas realmente investem em cursinhos, em apostilas, em tudo que lhe dê suporte, em tudo que lhe auxilie a alcançar aquele cargo, porque é aquele que a pessoa quer, é o sonho, é o emprego ideal, né? E essas pessoas vão correr atrás, vão dedicar o tempo e o esforço necessário para conseguir. São os chamados concurseiros, né? As pessoas que fazem isso. Mas por que tanta dedicação, assim, tanta vontade em conquistar um cargo público? É pela estabilidade, é pela segurança. Quando você trabalha para uma empresa, as condições de mercado podem colocar em risco o seu emprego, né? Por exemplo, você trabalha para uma empresa de vendas. Seja, digamos, você trabalha vendendo imóveis. É um trabalho bom. Acredito que um corretor de imóveis ele ganha bem. Não pesquisei valores. Mas, veja, quando o mercado não está bom para esse negócio, uma empresa que faz esse tipo de serviço, ele vai precisar de menos profissionais. Então, pode haver cortes numa empresa que ofereça esse tipo de serviço e que não esteja num bom momento. Quando você é funcionário público, você tem um cargo efetivo. Quando você é concursado, né?
Seu cargo é efetivo. Isso quer dizer que ele não tem prazo de validade. Faça chuva ou faça sol, entre ano, saia ano, esteja em crise ou não o país, você vai continuar no seu cargo. É preciso que você cometa um ato de irresponsabilidade muito grande com o seu emprego. É preciso que você deixe de cumprir suas funções ou que você cometa algum ato de ilegalidade ou qualquer outro tipo de crime de responsabilidade profissional que te coloque para fora. Caso contrário, você não vai sair assim tão fácil. Então, o bom de ser um concursado é isso, é que o cargo público ele dá segurança. Quando você é concursado, eu digo mais uma vez, né? E alguns cargos, infelizmente, não vão dar a chance do profissional público, do servidor público, crescer. Digamos, ele começa como motorista para o serviço público, ele vai ser motorista, ele não vai ter a possibilidade de se transformar em um instrutor, em um chefe mais para frente. O cargo dele vai ser aquele pronto. O que é diferente numa empresa. Você pode entrar numa empresa como o rapaz, a moça que serve o chá. E você ir ascendendo a cargos mais importantes dentro da organização, né? De acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua formação, com suas habilidades intra e interpessoais, né? Você pode ir melhorando sua posição dentro de uma empresa, mas dentro do serviço público, né? Nessa forma de aquisição de emprego que é o concurso público, você adquire aquele emprego e ponto, né? Salvo alguns cargos que de fato dão a condição de você fazer carreira, né? São os chamados profissionais liberais que têm essa condição, né? Profissionais como o professor, o médico, que ele vai elevando o seu nível profissional com o tempo. Vai se especializando, vai assumindo cargos diferentes dentro da sua área profissional. Fora isso, o servidor público, ele mantém o seu cargo durante o passar dos anos, tá? Mas isso é bom para aquele que quer estabilidade, não quer oscilação, não quer ter o risco de perder o seu emprego caso aconteça uma reviravolta no país. Bom, gente, caso vocês queiram tirar dúvidas, vocês falem comigo, perguntem, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem ficar à vontade, façam as perguntas que quiserem que eu vou responder na medida do possível, tá certo? O que eu não souber, eu vou pesquisar, vou procurar e dizer para vocês depois, tá certo? Esse é um assunto que pode render muito, né? Em termos de legislação, na diversidade de concursos que existem por aí, enfim. Bom, isso que está aparecendo aí na tela de vocês é um código para que vocês acessem uma sala de aula no aplicativo Classroom. Quem não tem esse aplicativo ainda vai baixar no celular, eu vou dar as instruções. E vocês vão utilizar este código que está na tela de vocês para entrar na minha sala de aula, no Classroom, na sala de aula da oficina de profissões, e vão responder a atividade que vai aparecer lá. Na verdade, é um simulado. É um simulado com 10 questões de concurso público. Todas as questões que estão lá são sobre atendimento, pois vocês já viram essa matéria e vocês têm suporte para responder as questões que estão lá. Isso é para que vocês vejam, tenham uma ideia das questões que aparecem num concurso público. Eu não coloquei questões de português nem de matemática, mas coloquei questões de uma área específica para que vocês tenham noção de como funciona,
a prova específica, a parte específica de uma prova de concurso, tá certo? Se alguma coisa não ficou clara, peço que, por favor, vocês me avisem. Se alguma coisa ficou solta, sem explicação, vocês me peçam explicações aí no grupo, tá? Até já!